Bom, vamos continuar, né, a tratar aqui do acidente de trabalho. Lembrando que, no caso de uma empregada doméstica se encontrar em atividade na cozinha de uma residência e lá ela sofreu uma queimadura, foi um acidente ocorrido no trabalho, mas juridicamente eu não posso caracterizá-lo como acidente de trabalho, porque a legislação me diz que acidente de trabalho é aquele ocorrido com o empregado, com o avulso e com o segurado especial no exercício de suas atividades, tá certo? Então esse dado é importante. Agora, quais são os benefícios decorrentes de um acidente de trabalho? A pensão por morte, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Agora, o auxílio-acidente existe um dado importante. Ele não é provocado apenas por acidentes de trabalho. Eu tenho esse benefício na legislação referenciado como auxílio-acidente de qualquer natureza. Então, é possível a um empregado, a um avulso e a um segurado especial, na medida em que tenham sofrido um acidente que não seja relacionado ao trabalho, um acidente de qualquer natureza na condição de acidente comum, esse indivíduo que sofreu um acidente comum, ele tem uma redução na sua capacidade laboral e ele vai fazer jus a um auxílio-acidente. Então, na condição de você ter um empregado ou um avulso, ou um segurado especial sofrendo um acidente de qualquer natureza ou causa que provoque redução na capacidade de trabalho, ele vai ter o auxílio-acidente de qualquer natureza. Então, assim, o auxílio-doença pode ser causado por um acidente comum ou de trabalho. Um auxílio-doença acidentário é provocado por um acidente de trabalho. Um auxílio-doença comum é provocado por um acidente de qualquer natureza ou doenças comuns. Ampliando, vamos lá. Um auxílio-doença acidentário, ele vai ser provocado por um acidente de trabalho ou por doenças, situações, né, que são consideradas também como acidente, doenças ocupacionais, provocam auxílio-doença acidentário. Agora, um acidente comum, uma doença que não tem nenhuma relação com o trabalho, não é doença do trabalho, não é doença profissional, causou incapacidade laboral provisória, o auxílio-doença será um auxílio-doença comum ou previdenciário. Nós vamos ter oportunidade de falar ainda sobre isso. Então, vamos até o quadro, porque nós passaremos a examinar todas aquelas situações que são equiparadas ao acidente de trabalho. Vejam, nós vamos concluir da leitura que não é considerado acidente de trabalho apenas aquele acidente típico. Explodiu uma dada máquina na empresa e provocou um ferimento no trabalhador, tá? Não, às vezes existem situações que não são esses acontecimentos abruptos no local de trabalho. Você vai ter um indivíduo, por exemplo, que tem uma briga dentro do trabalho com um colega por motivos relacionados ao trabalho. O indivíduo é agredido por uma pessoa privada do uso da razão, que invade lá o estabelecimento. Enfim, outras situações serão equiparadas ao acidente de trabalho. Então, nós não vamos ter só o acidente típico, nós vamos ter também todas essas situações equiparadas. Vamos ter o acidente de trajeto ou de itinerário, também incluído dentro da categoria do acidente de trabalho. Vamos ter ainda a apresentação aqui das concausas. Não é, muitas vezes, apenas o acidente que provoca a incapacidade laboral permanente ou provisória. A incapacidade, ela resulta de uma conjugação de causas, tá? Por exemplo, o indivíduo sofre um corte e ele, né, o corte no local de trabalho, e o corte seria de tratamento simples, de solução simples, sem provocar maiores prejuízos ao trabalhador. Entretanto, ele contrai uma infecção em cima daquele corte e acaba perdendo um dedo, vamos dizer. O que acontece? Ele teve um problema no trabalho que, somado à infecção, determinou aquela consequência, tá, de ele perder um dedo e ficar afastado do trabalho por mais tempo. Então, as duas causas se somaram. Mas se não tivesse acontecido aquele corte no local de trabalho, não haveria que se cogitar da infecção. Então, nós temos as duas situações determinando o afastamento do trabalhador, tá? Nós vamos examinar isso aí na leitura. Então, vamos voltar aos dispositivos da Lei 8.213
para seguir conversando sobre, né, o acidente de trabalho. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação, tá, que nós já vimos na aula anterior, de que não são considerados como doença do trabalho, e aqui, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo, resultou de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente de trabalho. Então, em caso excepcional, não havia lá nos anexos do regulamento, né, a previsão daquela condição de trabalho, né, como determinante de uma doença de trabalho, e de repente você verifica que existe realmente uma condição especial que determinou, tá, a incapacidade. É uma condição especial relacionada ao trabalho. Tá? Então, a Previdência vai considerar aquilo como acidente de trabalho. Vamos lá. Equipara-se também ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação, tá? Então, aqui ele está demonstrando que muitas vezes, tá, ele está referenciando ali a situação, tá, de que muitas vezes o acidente não é a causa única da morte, não é a causa única da incapacidade ou da redução da capacidade para o trabalho. Junta-se ao acidente causas que antecedem o acidente, que seguem ao acidente ou que são simultâneas, mas que nessa conjuminação vai acontecer o quê? Nessa conjugação de causas vai acontecer de o trabalhador falecer, de não poder voltar mais a trabalhar, tá? Então, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, contribuiu diretamente para a morte, redução ou perda da capacidade, se equipara ao acidente de trabalho. Vamos lá. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho. Então, aqui seriam os acidentes no local de trabalho, depois ele vai apresentar aí esse artigo, os acidentes de itinerário, onde o trabalhador vai fazer um serviço fora da empresa, a mando, né, do seu, né, superior e tal, e ele sofre um acidente no caminho, quando ele vai fazer serviço, então a gente vai ver mais adiante. Então, aqui seria o acidente sofrido pelo segurado no local, ele está trabalhando, ele está no horário de trabalho. Que tipo de acidente foi esse? Foi o resultante de um ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou por companheiro de trabalho. Então, agressão, sabotagem ou terrorismo, tá? Provocou uma lesão, uma perturbação funcional, ele se encontrava no local de trabalho, equipara-se a essa situação, acidente de trabalho. Uma ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Então, uma ofensa física intencional por disputa relacionada ao trabalho provocou uma lesão naquele indivíduo. Tá? Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, vejam, são situações ocorridas no local e no horário de trabalho. Então, agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou até por companheiro de trabalho. Ofensa física intencional, motivada por disputa relacionada ao trabalho. Ato de imprudência, negligência ou imperícia, tanto de terceiro quanto de companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, o indivíduo estava na empresa, a empresa desaba, tem lá um terremoto, a empresa desaba, ele estava no local de trabalho. É considerado como acidente de trabalho. Também é considerada como acidente de trabalho a doença proveniente de contaminação acidental de um empregado que se encontrava no exercício de sua
atividade. Tá? Temos ainda como situação, né, equiparada aí ao acidente de trabalho, o acidente sofrido pelo segurado, aqui é diferente, tem uma ressalva, ainda que ele estivesse fora do local e do horário de trabalho. Lembra que no primeiro item tratava-se de um acidente ocorrido no local e no horário de trabalho? Aqui não. Mesmo ele estando fora do local e do horário de trabalho, ele estava o quê? Vamos lá. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. A empresa mandou ele pagar uma conta no banco e ele sofre um acidente. Na prestação espontânea, a empresa não mandou. Foi uma prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Tá? Uma determinada máquina estava com mau contato, ia começar lá um curto-circuito, o trabalhador, ele verifica isso, tá? Ele estava, na verdade, né, um vigia verifica isso, chama o supervisor, ele vem à empresa, fora do horário de trabalho, examinar aquela máquina e sofre uma queimadura ou toma um choque, enfim. Ele veio espontaneamente à empresa para evitar um prejuízo para a empresa e sofreu esse acidente. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta. Então, ele está viajando para fazer um treinamento, tá? Dentro dos planos aí para melhor capacitação de mão de obra, e ele sofre um acidente. Não importa, vejam só, independe do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, o trabalhador da empresa foi fazer um treinamento fora do estabelecimento da empresa, foi no seu próprio carro, em direção lá ao local do treinamento e sofre um acidente, tá? É considerado também como acidente de trabalho. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, tá? Então, vejam, vamos voltar lá para o item 1, lá para trás. Tá? Vejam, o item 1 foi aqui onde se referencia a possibilidade da concausa. Às vezes o acidente não é a causa única para aquela incapacidade, precisa-se, né, de um outro motivo que, somado ao acidente, determine a incapacidade. Tá? Aqui é o acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho, né? Porque ele sofreu agressão, sabotagem, ou houve uma ofensa física intencional, um ato de imprudência, enfim. No terceiro, trata-se de uma doença proveniente de contaminação acidental de um empregado que estava no exercício de sua atividade. No quarto, item aqui o acidente que foi sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Para executar uma ordem, um serviço que a empresa determinou, para prestar espontaneamente um serviço que evita prejuízo ou proporciona proveito à empresa, viagem a serviço, treinamento, né, estudo aí que a empresa, né, financia para o seu trabalhador, tá? Mesmo em veículo do próprio trabalhador. No percurso da residência para o local de trabalho, do local de trabalho para a residência, qualquer que seja o meio de transporte, inclusive veículo do trabalhador. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício de trabalho, tá? Então, o indivíduo aqui está, né, se destinando ali ao refeitório da empresa, ou saiu para o restaurante para almoçar e voltar para a empresa, tá? E ele, então, ele está se locomovendo aí, né, para atender, né, as necessidades fisiológicas, ele sofre um acidente, ele é considerado em exercício do trabalho, esse acidente vai ser acidente de trabalho. Não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superpõe às consequências do anterior, tá? Então, na verdade, aqui é para chamar a atenção que se a lesão resultou de acidente, tá, fora do contexto de trabalho, fora dessas situações que a gente verificou aqui, tá,
essa situação não é considerada como agravação de um acidente de trabalho, tá? Então, você tem uma lesão provocada fora do contexto de trabalho, se associa a uma situação de trabalho, essa lesão originalmente, né, causada por uma situação extra-trabalho, não é para ser considerada agravação de acidente de trabalho. Bom, nós vamos aqui dar um intervalozinho, voltamos na próxima aula para tratar novamente das disposições acerca do acidente de trabalho. Até lá, gente!